100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia, 6h59. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2019 e vamos aos destaques do programa. Segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo começa hoje. Estado do Rio vai implantar prova de vida para inativos e pensionistas. Com o Selic em queda, poupança pode passar a render menos que a inflação. Mulheres assinam 72% dos artigos científicos publicados pelo Brasil. Cortes de energia e água só após comunicado com 48 horas de antecedência. Dólar comercial fechou a sexta-feira com nova alta de 0,17%, sendo negociada a R$ 4,19. Saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou a semana cotada a R$ 65,67, com alta de 0,23%. A arroba do boi gordo inicia a semana negociada a R$ 174,50 à vista no estado do Rio. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 99797 1007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 20 graus, podendo chegar a 29. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no trânsito, chove fraco em alguns pontos da cidade, também em estradas. Na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, fluxo intenso no sentido centro, moderado no sentido contrário, além também do tráfego intenso de caminhões e ônibus pela Presidente Kennedy em direção ao Porto do Açu. Na Formosa, tráfego segue constante, calmo no momento, entre aí a Barão da Lagoa Dourada e também a Beira Valão. Na José Alves da Azevedo, a movimentação vai aumentando, agora bem lento, mas com maior concentração perto do Mercado Municipal e na descida da Ponte Leonel Brizola. Ponte da Lapa, fluxo maior em direção ao centro. Já na rotatória próxima ao Shopping Estrada, trânsito moderado, sem retenções. No sentido da BR-101 Centro-Guarulhos, próximo ao cruzamento com Alberto Torres, e na Ponte General Dutra, se estendendo até a entrada do aeroporto, da mesma forma no sentido Guarulhos-Caju. Alberto Torres, da Voluntários da Pátria, até a estação, trânsito tranquilo no momento, mesmo perto das escolas. E para quem segue pela BR-101 até Macaé, trânsito lento até o posto da Polícia Rodoviária Federal e lentidão de costume chegando ao Rio de Janeiro, próximo a São Gonçalo, nas proximidades da Ponte Rio-Niterói. No sentido, quem vem do Rio para o Espírito Santo é sem restrições. 100.7 Mix. Começa hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo para adultos não vacinados, com idades entre 20 e 29 anos. A Prefeitura de Campos, através da Secretaria de Saúde, vai disponibilizar 41 salas de vacinação que vão funcionar das 8 da manhã até as 5 da tarde. O dia D para esse público está previsto para 30 de novembro. Entre 2018 e 2019, todo o funcionalismo do Executivo Estadual passou pelo recenseamento como uma das medidas para atender às regras do regime de recuperação fiscal. O governador Wilson Witzel declarou que mais de 17 mil fantasmas foram encontrados por conta do procedimento e o montante de pagamentos bloqueados já ultrapassou 30 milhões de reais. Mix Notícias. Com a Selic em queda, os rendimentos da poupança devem perder para a inflação. Isso pode acontecer porque os rendimentos da poupança são 70% da Selic, mais a taxa referencial está zerada. Se for considerada a previsão mensal, a inflação deve chegar a 0,36% em novembro e a 0,35% em dezembro, enquanto a poupança vai render 0,29% ao mês com a Selic em 5% e 0,26% ao mês se a taxa básica cair para 4,5% ao ano. Suspensão dos serviços de água, energia elétrica e gás de inadimplentes sem que haja um comunicado das empresas com 40 horas de antecedência não mais poderá acontecer no estado do Rio de Janeiro. O passo inicial para que isso venha a ser lei foi dado na última semana na Alerj, com aprovação em primeira discussão de projeto que pode ter definição até a próxima quinta-feira. O aviso terá de ser feito por telefone ou e-mail. Ouça Mix. O Brasil é o país ibero-americano com a maior porcentagem de artigos científicos assinados por mulheres, seja como autora principal ou como coautora, de acordo com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Entre 2014 e 2017, o Brasil publicou cerca de 53,3 mil artigos, dos quais 72% são assinados por pesquisadoras mulheres.
O projeto, que trata especificamente de escolas públicas do ensino básico brasileiro, tramita no Senado. O texto em análise diz, entre outras exigências, que todas as unidades escolares do ensino básico deverão ter um padrão mínimo de infraestrutura, cabendo ao poder público as providências. A proposta é fundamentada na Constituição Federal. Mix Notícias. Mais proteção para oficiais de justiça brasileiros foi um dos temas tratados por representantes da categoria na semana passada no Senado, por iniciativa da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Atualmente são 36 mil profissionais atuando no país. Uma das reivindicações é que haja previsão de riscos independente de sexo. O debate terá desdobramento. Ações sociais praticadas por meio de doações são incentivadas pela Secretaria da Receita Federal, com medidas definidas no regulamento do imposto de renda. O órgão lembra que doações feitas até 31/12/2019 para causas sociais, como o Estatuto da Criança e Fundos do Idoso, podem ser abatidas até o limite de 6% do imposto devido. 100.7 Mix. A Organização Mundial de Saúde considera altíssimos os riscos causados pelo lixo hospitalar no Brasil. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados cuida do assunto e analisa a proposta de especialistas. Uma delas, ação integrada entre os órgãos federais, estaduais e municipais específicos com o objetivo de regulamentar o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde. O controle biológico de pragas e doenças está crescendo no Brasil. É cada vez maior o número de agricultores que adotam essa tecnologia, que reduz o consumo de agrotóxicos. Organismos vivos são usados para diminuir a população de uma determinada praga. Nos últimos 10, foram registrados cerca de 240 produtos biológicos para uso agrícola no Brasil. Em todo o mundo, a expectativa é que o controle biológico na agricultura movimente 5 bilhões de dólares em 2020. Mix Notícias. A exigência para que o modelo de uniforme escolar adotado nas escolas públicas e privadas só possa conter o nome do estabelecimento, com uma inscrição gravada no tecido, deverá sofrer alteração para incluir tipo sanguíneo e fator RH do aluno. Segundo a agência Câmara, a proposta, que visa o rápido auxílio em situações de emergência, será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça. A partir do dia 1º de dezembro, os advogados que atuam na jurisdição estadual fluminense estão liberados de usar terno e gravata. Não é a primeira vez que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anuncia a medida por causa do período de verão. Vale até 20 de março de 2020. O ato normativo está no Diário da Justiça Eletrônico desde o último dia 11, em conformidade com o Conselho Nacional de Justiça. Ouça Mix. Após a detecção de novas porções de óleo na região do delta do Rio Parnaíba, na divisa entre Maranhão e Piauí, um navio da Marinha passou a auxiliar as equipes na busca e no recolhimento dos resíduos lançados ao mar. A substância tornou a aparecer neste sábado, dia 16, levando as autoridades a recomendar que os banhistas evitem o contato com a água. O Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da Universidade Federal de Alagoas divulgou neste domingo uma nova imagem que pode ser determinante para chegar ao navio suspeito pelo vazamento do óleo nas praias do Nordeste do Espírito Santo. Os pesquisadores indicam que o crime ambiental foi cometido por um petroleiro que navegou entre a África do Sul e a costa norte da América do Sul e com um aparelho que indica sua localização desligado, violando o direito marítimo internacional. Mix Notícias. Esta semana, 2 documentos importantes dedicados à proteção infantil estão fazendo aniversário. São 60 anos da Declaração Universal dos Direitos da Criança e 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. De lá para cá, o Brasil avançou muito, mas ainda enfrenta desafios. Somos 210 milhões de brasileiros e 27% são crianças e adolescentes. Metade dessas crianças e adolescentes tem pelo menos um dos seus direitos fundamentais violados. A Receita Federal paga hoje, dia 18, aos contribuintes os valores referentes ao 6º lote de restituição do Imposto de Renda 2019. A restituição deste lote terá correção de 4,02%, correspondendo ao período de maio a novembro deste ano. No total, serão 2,1 bilhões de reais pagos, montante que também contempla restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Mix
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai bloquear a partir desta segunda-feira, hoje, dia 18, todas as linhas de celulares pré-pagos que estiverem com cadastro desatualizado em 17 estados, incluindo o Rio. Segundo a agência, os titulares dessas linhas devem atualizar seus cadastros se quiserem continuar usando os números. A agência estima que menos de 1% dos 91 milhões de celulares pré-pagos desses estados apresenta alguma pendência cadastral. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou na noite de sexta-feira o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para revogar a entrega e o acesso de dados financeiros de 600 mil pessoas e empresas coletados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, atual unidade de inteligência financeira nos últimos 3 anos. Mix Notícias. O norte fluminense e o sul do Espírito Santo, que até os anos de 70 e 80 no século passado eram estigmatizadas como uma das regiões de menor renda per capita do país, adquiriram uma nova centralidade neste novo século diante da expectativa de uma avalanche de novos investimentos na Bacia de Campos e os empreendimentos portuários que vão surgindo a reboque da indústria petrolífera e do gás natural. As estimativas são de 10 mil empregos gerados, tanto na fase de instalação como na de operação dos portos. O Hemocentro Regional de Campos funciona normalmente das 7 às 18 horas. Atualmente, a unidade necessita da doação de todos os tipos sanguíneos e o baixo estoque preocupa. O único banco público de sangue na região funciona todos os dias, inclusive finais de semana e feriados no Hospital Ferreira Machado, que fica situado na Rua Rocha Leão, número 2, no Caju. Parte do sucesso na conservação do mico-leão dourado pode ser creditado ao ENF, que há mais de 10 anos é parceira da Associação Mico-Leão Dourado. A devastação da Mata Atlântica por pouco não dizimou a espécie, que ocorre exclusivamente no estado do Rio de Janeiro. Quando começaram os primeiros estudos sobre os mico-leões dourados nas décadas de 1960 e 1970, havia um total de aproximadamente 200 exemplares destes animais vivendo livres na natureza. Em 2014, esse número chegou a mais de 3 mil, caindo nos anos seguintes para 1.600, devido à febre amarela. O INPE divulgará hoje os dados do sistema PRODES, programa que calcula as taxas anuais de desmatamento na Amazônia. Servidores do órgão afirmaram que mais de 10 mil quilômetros quadrados de floresta foram devastados entre agosto de 2018 e julho de 2019, período em que foi realizado o levantamento. A estimativa é corroborada por um estudo internacional divulgado no fim de semana. Caso seja confirmado, este seria um aumento de 26% em relação aos 12 meses anteriores. Mix Notícias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2208 da Mega Sena, realizado no último sábado, dia 16, em São Paulo. O próximo concurso deverá pagar 14,2 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 16, 25, 30, 40, 45 e 49. A Quina teve 17 ganhadores e cada um receberá R$ 113.415,57. A Quadra teve 1.708 acertadores e pagará o prêmio individual de R$ 1.612,63. E vamos às cotações. Dólar comercial fechou a sexta-feira com nova alta de 0,17%, sendo negociado a R$ 4,19. Fonte Valor Econômico. A saca de 50 quilos do açúcar cristal fechou a semana cotada a R$ 65,67, com alta de 0,23%. Fonte CPE Exalc. E a arroba do boi gordo inicia a semana negociada a R$ 174,50 à vista no estado do Rio. Fonte Scott Consultoria. Juntos. O melhor mix. Vamos falar de esporte, sobre o futebol, sobre o Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro por 1-1 e se manteve perto do Z4. No domingo, o Flamengo venceu o Grêmio fora de casa por 1-0 e pode ser campeão sem jogar já no próximo domingo. Já o Botafogo foi derrotado por 1-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E o Vasco joga hoje às 7h30 da noite com o Goiás em São Januário, na busca de vencer para poder ainda sonhar com a disputa da Taça Libertadores da América em 2020. Você ouviu Mix Notícias.